O Zé faz um trabalho difícil na Diamantina, com esforço fantástico, mas é difícil caminhar. O depoimento dele é muito forte nesse sentido, né? Aqui, eu acho que é o reitor, se puder voltar ao depoimento, que já tem, vale ressaltar que o FNMG firmou parceria com a Codenge, com o objetivo de induzirmos aqui novos APLs para realmente fortalecermos o desenvolvimento regional. O objetivo principal da parceria era que, num espaço de curto prazo, fossem incentivados novos APLs na cadeia de mineração no Médio Jequitinhonha. Por isso é fundamental que a fábrica de baterias fique aqui, na nossa região, não em Juiz de Fora, região já altamente desenvolvida. É a visão dele da fábrica, né? É importante essa visão que ele tem. Mas não necessariamente a gente tem que debater isso, que o APL ele pode ser fortalecido, né? Eu acho que o APL ele não passa pela fábrica, né? A gente tem outras competências que a gente tem que buscar. O trabalho do Zé aponta para isso. Quem trabalha com APL é um tema muito próximo. Geralmente a figurinha que eu uso de APL é isso aqui, ó, é um cacho de uva, né? Imagina um cacho bem cheio, né? O que faz uma uva segurar outra uva? É a união. É uma segurando a outra. Então, para mim, a metáfora mais interessante de APL é o cacho de uva, que é cluster, né? O conceito de capital porta, que nós traduzimos, dada a nossa especificidade, para arranjo produtivo local. Então, é fundamental, e aqui eu coloco, tá, Zé? Nós temos que fazer esse debate, não em 20 minutos de uma live, colocar este assunto, já que você faz parte do grupo do GT, junto com o consórcio, amadurecemos essa discussão, a rede mineral, a rede de APL de mineral, certamente vai estar à nossa disposição. O Eusebi, se for solicitado, certamente vai estar colaborando conosco. O seu trabalho é fantástico, Zé. É importante que os prefeitos entendam. Não só os prefeitos, como a própria universidade, as escolas da região. Se tem uma estrutura importante para se ter uma universidade, tá? Para poder iniciar o seu processo de fortalecer, Zé, já tem Diamantina, já tem Teoflotone. É uma incubadora tecnológica cooperativa popular. Né? Talvez a incubadora tecnológica cooperativa popular possa ser a porta de entrada para o seu projeto. Tá? A gente tem que fazer essa discussão, porque existe uma ITCP em Teoflotone, existe uma ITCP em Diamantina, o Instituto Federal pode criar, e eu atreveria mais. Quem deve pensar em criar uma incubadora cooperativa de base popular pode ser os municípios, via consórcio. Tá? Isso muda toda uma realidade. Talvez seja a base, o embrião, para se pensar esse projeto seu e ganhar e irradiar pelo Vale do Jequitinhonha. Tá? Então, a tua fala foi uma fala muito forte, depoimento de um professor que trabalha sem recurso. Eu sou professor de Universidade Federal, sou apenas 20 horas, tá? Mas eu sei a dificuldade que é ser professor, ter projeto, sonhar e ver que o conhecimento pode produzir mudanças. Tá? Então, nós já tivemos experiência em Araçuaí, não se envolve, não se tem transformação territorial. O Eusebi colocou, é o território ativo. Território ativo é um conceito que eu posso buscar em Milton Santos, é um território vivo, é um território usado, é um território vivido. Não se faz mudança de baixo para cima. Nós tivemos em Araçuaí, cerca de 12 anos atrás, uma experiência que foi a Mesovales. O que deu a Mesovales com seus APLs? Não deu nada. Por que não deu nada? Porque não houve essa articulação, essa sensibilização de atores. Né? É importante que essa articulação seja muito bem fortalecida no entorno do território. A universidade tem um papel fundamental, os atores políticos têm um papel fundamental, os atores sociais têm um papel fundamental. O Vale do Jequitinhonha tem uma especificidade muito forte, que é a pequena mineração. Então, os municípios, via consórcio, têm que olhar a questão do APL. Né? Nós, historicamente, temos uma história de garimpo onde a cultura individualista é muito forte. Né? A APL implica uma cultura do coletivismo, do associativismo. Tá? Nós temos o povo do Vale é um povo bom, é um povo naturalmente propenso a uma economia solidária, uma economia cooperativa. Né? O que falta é estruturar esses atores diversos e fazer essa co-construção. É uma construção de todos, não é a construção só de uma mente privilegiada. Isso não existe.
né? A PL é um processo coletivo, uma construção coletiva. Então, eu acho que essa live de hoje lança esta luz a este debate. Eu acho que esse projeto, Zé, ele tem que ser levado para o consórcio, o CIDMED, tem que ser fortalecido nesse consórcio, e ali pode sair desdobramentos. Eu acho que no momento desta discussão que tem hoje, é uma reflexão, o que é território? Né? Qual o papel da liderança? Né? Quando você põe um consórcio na frente desse processo, duas coisas de imediato acontecem. O mandato da liderança passa a ser para mais de 4 anos. Não tem mais o risco de descontinuidade. Se tem uma coisa que é perversa no Vale de Jequitinhonha, é a descontinuidade. Por quê? Porque existe uma política dependente no Vale de Jequitinhonha. Essa política dependente ela é muito perversa ao Vale do Jequitinhonha, ao povo do Vale. Talvez seja favorável a uma elite, a uma minoria, mas ao povo, essa política dependente é muito maléfica. E a outra questão é que o gestor passa a ver o território não mais no limite da sua municipalidade. Ele vê o território como um todo quando colocado num consórcio. Então, o consórcio é fundamental para levar essa dimensão. Tá? Então, acho que a PL, eu estou recebendo muito comentário, fica difícil, se nós tivemos diversos problemas operacionais, eu toco sozinho essa questão da live, eu tenho que olhar a panela, eu tenho que olhar o Facebook, eu tenho que olhar o e-mail, então fica difícil gerenciar, que é um trabalho solitário aqui, nesse meu espaço aqui. Tá? Então, tem algumas perguntas, algumas questões, mas é importante. Eu acho que o debate de hoje ele é muito rico. O seu projeto era um projeto que, se fosse já pensado lá atrás, já teríamos estruturado uma APL, né? Já teria certamente na rede APL de minerais. Então, vou passar agora algumas perguntas, tá? Algumas reflexões, inclusive uma reflexão do Luiz Fernando, que ele conta da experiência do consórcio. Eu acho que essa questão tem que ficar muito viva. Consórcio. É consórcio conhecimento, consórcio conhecimento, consórcio conhecimento, consórcio conhecimento. Eu acho que isso tem que ficar forte a partir dessas lives. Se o legado dessas lives tem que ser algum legado, o legado é este, consórcio conhecimento. Então, Luiz, eu te passo a palavra para você contar da sua experiência que você comentou, dá uma pergunta aqui, se você comentasse a experiência do consórcio lá do Alto Jequitinhonha, por favor. Professor Rossandro, eu acho que os consórcios municipais, principalmente onde que a gente tem municípios pequenos, né, e talvez muito capilarizados politicamente, né, sem uma concentração política grande, a gente consegue alcançar alguns bons objetivos. Por exemplo, sou presidente do CIAMAG, né, que é o nosso consórcio de infraestrutura do Alto Jequitinhonha, 21 municípios, e lá nós temos alguns exemplos exitosos, por exemplo, né, como a execução de asfalto, né, a R$300 mil, 250, R$300 mil o quilômetro, enquanto o mesmo asfalto, né, com a mesma terraplanagem, custa para o DR cerca de R$1,5 milhão. Né? Então, ou seja, cerca de 20% do custo que o Estado paga para as empreiteiras fazerem essas pavimentações. Eu tenho aqui, já fiz 8 quilômetros de acesso, parte de acesso ao distrito de contrato, estou fazendo agora pavimentação do nosso anel rodoviário, com pistas de rolamento para tolerar até 60 toneladas, né, que lá passam aqueles bitrens carregando madeira, carregando carvão, e em várias cidades do Vale do Jequitinhonha. Fizemos aí há pouco tempo Diamantina, Desembargadora Otônia, aí, acesso a Planalto de Minas, e estamos fazendo isso com economicidade e cortando gastos mesmo. Tive recentemente uma reunião com o diretor do DR, o doutor Fabrício, cobrando lá a manutenção da 367 entre Couto Magalhães até Carbonita. Ele falou, nós vamos fazer um trabalho de recuperação lá que vai gastar 500, 600 mil reais o quilômetro, mas agora a gente não tem recurso para isso. Eu falei, doutor Fabrício, faz um convênio com o consórcio, que o consórcio vai fazer o mesmo serviço de recapeamento por 150, 140 mil reais o quilômetro, né? Infelizmente, isso não foi para frente, porque certamente o DR lá tem algumas resistências, coisas que são diretas ou consorciadas. Nós temos a MG 214 aqui, 100 quilômetros, liga Diamantina
Itamarandiba a Capelinha, as 3 principais cidades do Alto Jequitinhonha. Né? No projeto deles, gastaria 150 milhões para fazer a pavimentação dessa MG 214, interligando essas cidades, inclusive diminuindo 60 quilômetros entre Diamantina e Teófilo Otoni, que são os 2 polos da UFVJM. 150 milhões para o DR, se colocarem 30 milhões nas mãos do consórcio, o consórcio consegue executar essas obras com a mesma qualidade, com a mesma eficiência, e a gente consegue, evidentemente, uma economicidade muito grande. Então, ou seja, é um pedido, o deputado Igor Timo está aí, presente também, gostaria que o Diego Andrade também estivesse escutando, mas futuramente a gente vai poder apresentar o consórcio e dizer que a gente pode sim, né, em parceria com os municípios, com o consórcio, trazer investimentos, trazer melhores condições de trafegabilidade e melhores condições de investimento para o nosso Vale do Jequitinhonha, que a gente já sabe que tem um passivo, né, de infraestrutura que demora há anos sem que isso aconteça. Então, fico feliz aí com a iniciativa, né, do Médio Jequitinhonha, com o consórcio lá do Médio Jequitinhonha, de organizar a questão dos arranjos produtivos locais. A gente tenta fazer isso aqui nas nossas regiões também, com os distritos industriais, que é para organizar os nossos arranjos. A gente, Tamarandiba, Capelinha, Turmalina, a gente tem uma indústria um pouco mais forte com relação aos demais municípios do Jequitinhonha. A gente tenta organizar isso, mas às vezes esbarra aí em falta de terreno, em falta de apoio da própria Codemig, né? E a gente tem que vencer isso politicamente. Então, eu acho que os arranjos produtivos locais da mineração é um bom caminho, mas a gente não pode deixar que eu acho que é prioritário, de cobrar os grandes investimentos do governo do estado, do governo federal, né, das empresas que vão explorar esse mineral aqui na nossa região, porque também cabe a eles fazer esses grandes investimentos na nossa região, que historicamente é uma região que precisa e que necessita muito dos investimentos. Eu acho, né, que os arranjos produtivos locais precisa dar sequência a isso, até mesmo porque a gente precisa de distribuição de renda para a nossa população, a gente precisa capacitar, né, os nossos mineiros, né? A gente precisa capacitar a nossa gente, mas sem perder de vista que nós, políticos, principalmente, deputado Igor Timo, os prefeitos do Vale do Jequitinhonha, precisam cobrar e exigir do governo do estado, do governo federal e das empresas que vão vir aqui explorar os nossos minerais, os grandes investimentos na nossa região, porque esses certamente vão proporcionar a mudança do status econômico e financeiro do Vale do Jequitinhonha. Por enquanto é só, professor. Agradeço pela participação mais uma vez. Eu gostaria que voltasse uma pergunta do Mário Baldo, que apareceu sobre o desafio de mão de obra, para alguém tentar responder. Exato, obrigado. Temos no Vale do Jequitinhonha uma grande oferta de mão de obra, não especializada. Sabemos que a absorção do conhecimento para a formação de mão de obra especializada necessária só ocorrerá em médio e longo prazo. Pergunta, desafio para todos nós. Como podemos acelerar empregos formais para mão de obra intensivos, não especializada, em curto prazo, com as potencialidades do Vale do Jequitinhonha, para que possamos fechar o foco? Alguém quer responder? Professor, eu tenho um exemplo aqui, por exemplo, que eu tenho uma grande empresa silvicultora que não nos ajuda a organizar os arranjos produtivos locais da nossa indústria local, justamente para não atrair mão de obras qualificadas e ela poder se valer da mão de obra barata que tem para baixar o seu custo. Então, eu acho que é isso. A partir do momento que a gente tiver os arranjos produtivos locais organizados e funcionando, automaticamente isso vai favorecer a mão de obra qualificada. E outra questão, se eles levam mão de obra qualificada para os países lá da África, né, lá da Ásia, para explorar quando se tem boas remunerações, por que não viria mão de obra qualificada para o Vale do Jequitinhonha? Alguns se lembram, né, que Israel, lá o Iraque absorveu grande parte de mão de obra qualificada do Brasil, né? E foi para o Israel, para o Iraque, nos anos 90, quando lá estava em desenvolvimento, mas por quê? Porque pagava bem. Agora, se tiver grandes investimentos aqui no Vale do Jequitinhonha, pagando bem por mão de obra especializada, você acha que não vai vir gente lá de Juiz de Fora, de Belo Horizonte, de todo lugar do país para morar e radicar aqui no Vale do Jequitinhonha? É claro que vai, se tiver remuneração compatível
com essa mão de obra especializada, isso a curto prazo. E em médio prazo, é claro, eu acho que deveria aí ter o investimento das instituições de ensino, o aperfeiçoamento da nossa população local para assumir esses postos de trabalho também, né, de mais qualificados. Mas eu acho que havendo investimento, gente, havendo oferta de emprego e remuneração compatível, seja aqui no Jequitinhonha, em Israel, na África, na Ásia, aonde que for, você vai conseguir levar a mão de obra qualificada. É o meu posicionamento. Alguém quer mais falar? Você quer falar, Zé? Gostaria de acrescentar aqui, eu concordo plenamente com o que o prefeito falou, e na oportunidade, prefeito, parabenizo a gestão do consórcio do Alto Jequitinhonha. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho que vocês têm desenvolvido aí, principalmente nessa parte de infraestrutura de estradas, né, com esse trabalho de asfaltamento, né, e de recapeamento. É um trabalho que, diga-se de passagem, eu tenho até discutido com alguns prefeitos do Médio Jequitinhonha, alguns poucos, infelizmente, para poder tentar implantar lá também, tá certo? Então, já deixo aqui os meus parabéns ao trabalho brilhante que você tem feito à frente do consórcio aí nessa gestão de pavimentação. Com relação à pergunta, eu posso falar de cadeira, professor. Eu, aproximadamente 4 anos atrás, fui premiado pela Caixa Econômica Federal por ser um dos maiores geradores de emprego do estado de Minas Gerais. Nós chegamos a ter nos nossos quadros, né, nos nossos empreendimentos, aproximadamente 8.000 colaboradores. Isso foi para quem saiu do Vale do Jequitinhonha, né, a busca de formação acadêmica na capital, aos 12 anos de idade, e como a grande maioria, né, sempre em busca de um sonho, eu considero um grande feito. E diga-se de passagem, nosso empreendimento, a nossa matriz, né, ela foi criada justamente no Vale do Jequitinhonha, no distrito de Lelivelde, né, com a intenção de gerar emprego para a nossa região. Mas o nosso empreendimento era um empreendimento na prestação de serviço de segurança privada. E pressupõe-se que a segurança privada, além de cuidar de vidas, cuida de patrimônio. Mas, infelizmente, a nossa região não detém tanto patrimônio no sentido financeiro, né? Então, nós tivemos que migrar a nossa operação para outras regiões mais desenvolvidas do estado, como a região metropolitana de Belo Horizonte e o Triângulo Mineiro, em especial na cidade de Uberlândia. E nessa oportunidade, como nós não tínhamos condição de gerar emprego diretamente no Vale, nós tivemos uma grande ação, que inclusive foi muito parabenizada por um dos nossos tomadores de serviço, talvez eu possa citar aqui o nome, né? Foi a instituição financeira Itaú, que ficou surpreso com o trabalho que a gente desenvolvia, justamente capacitando as pessoas do Vale. Eles iam para a capital para fazer um curso na área de formação de vigilância e, posteriormente, assumiam as frentes de trabalho. Com isso, nós conseguimos pulverizar nossos conterrâneos em praticamente todo o estado de Minas. Então, tinha muita gente trabalhando em Uberlândia, Uberaba, Belo Horizonte, na região metropolitana como um todo, enfim. Foi uma das formas que nós encontramos de gerar emprego, não na nossa região, mas para pessoas da nossa região. Com relação a gerar emprego na nossa região, passa por isso que os professores falaram aí, sim. É muito difícil você ter um emprego, como disse o prefeito aí, bem remunerado, sem uma qualificação adequada. É óbvio que nós temos condição de estimular a civicultura na nossa região, a pecuária. Haja visto que nós temos aí uma realidade que muito me impressiona, o prefeito, que é o gado engordar, muitas vezes, em regiões que não têm o que comer. Né? A explicação que eles me deram para isso era que era o clima que favorecia. E eu ficava muito impressionado, porque eu chegava em regiões que não tinha uma folha verde e o gado estava roliço. Né? Então, eu falei, tem que ter uma explicação. Então, eu acho que se a gente estimular, sim, dentro de um processo, obviamente, de segurança hídrica, né, que é o que eu tenho pleiteado, eu acho que você tem acompanhado essa luta nossa aí, inclusive tendo a oportunidade de levar repito aqui, o responsável pelo marco regulatório de saneamento, porque o saneamento não consiste exclusivamente na questão de esgoto, né?
consiste na captação de água, tratamento de água, distribuição de água, para depois, sim, fazer a captação do esgoto, tratamento e dar o devido destino. Então, é uma cadeia completa, né? E nós precisamos desenvolver, e acredito que essa ideia do consórcio, parabenizo aqui, professor, pela iniciativa também, talvez será a única solução que nós teremos para o Vale do Jequitinhonha. Realmente nós temos uma população dispersa, né? As cidades polo do Vale do Jequitinhonha, por exemplo, Diamantina, Araçuaí, Almenara, que se desenvolvi dentro das demais regiões, Itamarandiba, Capelinha, Turmalina, Minas Novas, enfim, Salinas. As grandes cidades do Vale do Jequitinhonha têm população inferior a 50 mil habitantes. E são cidades que atendem, normalmente, 20, 30 cidades. Então, isso dificulta muito qualquer tipo de investimento ou de políticas públicas se não houver o consórcio. Então, esse consórcio que o Luiz hoje preside, que tem dado um resultado extraordinário, na minha opinião, no termo de pavimentação, inclusive por ter conseguido baixar significativamente o custo, é uma demonstração clara de que é, sim, possível encontrar alternativas para desenvolver a região. Basta ter esse entendimento, né, e esse desprendimento, porque o consórcio, o nome já fala, trabalha coletividade. Infelizmente, é mais uma crítica que eu faço aqui, deixo isso muito claro, tá? É uma visão minha particular. O Vale do Jequitinhonha, durante praticamente toda a sua existência, não se enxergou de forma macro. Ele se enxergava de forma segregada, inclusive pela própria divisão que foi imposta a ele, em alto, médio e baixo. Tá certo? E isso cria uma grande dificuldade, porque você trabalhar uma região que já tem tantas dificuldades, né? Eu brinco, às vezes, quando eu vou explicar a alguém as dificuldades que nós temos no Vale, eu costumo sintetizar. Eu falo, gente, para não falar que lá falta muita coisa, eu vou falar que lá falta água, porque aí resume a síntese das nossas dificuldades. Em contrapartida, ainda que talvez não tão capacitada como nós gostaríamos, nós temos uma população que dispensa comentários. É um povo de bem, é um povo trabalhador e que precisa dar oportunidade. Eu volto a frisar sempre isso. Precisamos dar oportunidade ao nosso povo. E eu tenho certeza absoluta que se a gente conseguir, dentro do que está sendo proposto nessa live, né, nas conversas que nós temos tendo, um plano de ação efetivo, parar dessas questões de estudo. Acho que os estudos que deveriam ter sido feitos foram feitos em outros momentos. Nós precisamos, inclusive, eu já estou elaborando um arranjo para estar publicitando todos esses estudos através de uma biblioteca virtual. Estamos a largos passos já para isso. Entendo que a universidade, o FVJM, é a grande ferramenta para que nós consigamos, de uma vez por todas, mudar essa realidade. Ela tem que ser a nossa mola propulsora, a nossa locomotiva, como bem dito pelos dois professores que deram aqui explicações maravilhosas e elucidadoras para todos nós que estamos aprendendo ainda essa cadeia do lítio, né? Então, eles nos enriqueceram aqui, nos brindaram com grandes explanações. Nós sabemos que o nosso estado se chama Minas, e nós não carregamos o nome de mineiro à toa. Então, eu faço aqui, citação da frase do nosso querido professor aí, José Leal, que disse: a mineração é a base da cultura mineira. E, de fato, é mesmo. Entendeu? Agora a gente precisa trabalhar de forma sustentável, tá certo? E acredito que, com certeza, tudo que nós já perdemos, nós não vamos ter como correr atrás. As joias que já foram, mas nós ainda temos muita joia no Vale do Jequitinhonha. E essas jazidas de lítio descobertas agora, né, recentemente, né, é uma demonstração clara disso. O que nós precisamos é nos organizar enquanto sociedade, fazermos representantes. Inclusive, posso deixar muito claro para vocês. Aqui eu não preciso... Estou falando com conterrâneos e com pessoas que eu tenho certeza absoluta que vão entender o que eu estou falando. Só o fato de ter hoje um deputado federal do Vale do Jequitinhonha nessa Câmara Federal causa um olhar totalmente diferente para o Vale como um todo. Isso eu posso garantir para vocês. E eu percebo isso, muitas vezes, em alguns que eu ajudei a chegar aqui.
Eu tenho certeza absoluta que o fato de um relator de um tema tão delicado, né? Nós estamos falando de um tema como a questão do saneamento básico, do marco regulatório de saneamento. 50% da nossa população não tem saneamento básico adequado, ou seja, não estamos falando especificamente do Vale, mas foi uma das regiões mais tratadas no marco regulatório, porque ele conheceu uma realidade diferente da dele, que era relator, que é de São Paulo, que é um dos estados que tem o melhor saneamento do país. Então, só o fato de ter alguém aqui para poder trazer as nossas demandas e apresentá-las de forma muito clara, como nós temos feito, e não quero desmerecer os que nos antecederam e que talvez não tenham as raízes profundas no Vale como eu tenho, tá certo? Mas que, infelizmente, se você não conhece a realidade, fica difícil de você transmitir essa demanda e essa necessidade. Então, só para vocês terem uma ideia, o professor falou, e eu gostaria até de mostrar aqui, professor, você disse de um trabalho importante que tem que ser feito aqui na Câmara como o combate à corrupção. Eu já apresentei, além de vários projetos de combate à corrupção, eu tomei o cuidado agora de fazer uma divulgação para um tema delicadíssimo, que é justamente os recursos que estão sendo disponibilizados pelo governo federal para o enfrentamento ao Covid. Então, eu peguei aqui no Ministério na Secretaria de Governo as referências e tomei o cuidado de informar todas as cidades, o recurso que uma por uma recebeu. Esse recurso ele não foi destinado exclusivamente para Minas. Nós votamos aqui duas MPs, a MP 938, né, que dá o reajuste para o Fundo de Participação dos Estados e para o Fundo de Participação dos Municípios. Então, Minas Gerais foi agraciada com aproximadamente 3 bilhões de reais, precisamente 2,96, tá certo? Pagos algumas em 4 parcelas, que é no caso do Fundo Nacional de Saúde. Então, esse foi pago em março, abril, maio e junho. O FPE foi pago em abril, maio e junho. O FPM em abril, maio e junho. E o Programa Federativo de Enfrentamento ao Corona, que deve ser pago agora nesse mês. Inclusive, é a maior parcela. Então, eu tive o cuidado de informar todos os municípios do estado de Minas, tá? Não foi exclusivamente do Vale, não. Porque nós temos muita responsabilidade sobre o recurso público. E aí eu falo para vocês, pasmem, tem prefeitos que estão criticando essa ação, informando, Luiz, olha para você ver que loucura. Inclusive, uns conterrâneos nossos, que está dificultando a gestão dele, porque o recurso não caiu. Ou seja, eles não têm o cuidado de checar a fonte, de conferir, entendeu? E começam a questionar justamente porque você está trazendo luz para um tema tão delicado. Nós estamos acompanhando aí agora, parece, né, acredito que não sou só eu que esteja acompanhando o tempo todo na mídia aí. Semana passada, tivemos 8 operações da Polícia Federal discutindo justamente a questão dos desvios de recursos voltados para o combate ao corona. Então, são ações que nós temos que tomar justamente com esse intuito. E me perdoe, eu peço aqui desculpa aos prefeitos que acham que essa divulgação não deveria ser feita. Mas eu estou aqui para isso, eu preciso trazer luz ao recurso público. E mais, digo mais, além de apresentar projetos, relatarei agora um que vai dobrar a pena para quem desviar os recursos. E não tenham dúvidas, minha mão será pesada nesse sentido. Nós não podemos permitir, num momento desse de dor nacional e mundial, que pessoas continuem usando dos cargos estratégicos que ocupam para resolver os seus problemas individuais. Então, eu estou fugindo um pouco do tema aqui, professor, só para apresentar um trabalho que a gente tem que desenvolver, entendeu? E isso faz parte de um trabalho coletivo. Então, eu fiquei muito triste quando vi um prefeito conterrâneo nosso aí falar que essa informação era informação mentirosa, que ele não tinha recebido o recurso aí no Vale do Jequitinhonha. Inclusive, vou ter que mandar para ele aqui todas as informações para ele ver que o recurso, inclusive, boa parte, já se encontra em conta. Mas, enfim, os consórcios são uma grande salvação para o nosso projeto, não vejo outra alternativa. As universidades, em especial o UFVJM, é o celeiro, é o berço. O Instituto Federal terá participação fundamental e eu acho que juntos, caminhando de forma organizada, né? E peço mais uma vez, Luiz, chame os prefeitos da Unvale,
Nós estamos falando de aproximadamente 53 municípios. Nós temos que trabalhar unificados. Nós não podemos... Eu até falo para você que talvez você não saiba, eu recebi uma visita no nosso gabinete em Belo Horizonte de vários prefeitos do Alto de Jequitinhonha, inclusive com uma ideia fantástica de colocar as cidades do Alto de Jequitinhonha à disposição do governo do estado, se eles entenderem que o problema de criação da fábrica é a logística. Então, o Vale ele tem que começar a trabalhar dessa forma organizada. Não, prefeito. Tem 53 prefeitos. Governador, estamos aqui com o nosso deputado federal, com os nossos deputados estaduais e com todos que são votados na nossa região. Se você entende que Araçuaí, por exemplo, não deve receber a fábrica, que Itinga não deve receber a fábrica onde está sendo extraído, nós temos aqui, de Diamantina a Sal da Divisa. Concluindo, Igor. Certo? Então, acho que esse é o alinhamento, essa é a mensagem. E a união ela tem que sair do discurso e partir para a prática. Não adianta falar em união e não praticá-la. Tá certo? Estamos juntos. Mais uma vez, professor, muito obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, prefeito Luiz. Um grande abraço, professores. E um grande abraço a todos que estão nos acompanhando aí. Vou fazer uma breve consideração bem rápida, está avançado o tempo. A questão pós-pandemia do emprego dos pequenos municípios do Vale vai ser muito grave. Tá? O Vale vai receber um contingente de população significativa pós-pandemia. Tá? Eu acho que uma saída, tá? Eu comecei essa semana com um professor, o Claudio Cria, tá? E aqui manda um abraço para você, tá, o Eusevi? O senhor é aqui, Eusevi. O Claudio Cria, ele entrou aqui na live e deixou assim: ótimo, Eusevi, o APL é tua bandeira e o melhor caminho para fortalecer a pequena mineração. Claudio Cria. Eu conversava com ele da parceria que ele fazia com o Paul Singer, quando estiver no governo. Economia solidária tem uma forte identidade com o Vale do Jequitinhonha. Pós-pandemia, vai ser muito importante a economia solidária. O boom da Ecosol foi no finalzinho dos anos 90 e início dos anos 2000, quando houve uma crise do capital. Ali começou um movimento de economia solidária. Vivemos hoje um outro momento, que vai ser um outro momento adequado, um outro boom para a economia solidária. Então, as lideranças locais têm que pensar essa perspectiva. Como fazer uso da economia solidária nesse sentido. No longo prazo, tá, Mário, eu colocaria o seguinte: falou-se muito aqui de Santa Rita de Sapucaí. E aí, quando eu falo Santa Rita, eu me permito sonhar. A Santa Rita começou com uma escola técnica de eletrônica. A Araçuaí tem um Instituto Federal, Norte de Minas Gerais. Aquele instituto da escola técnica lá de Santa Rita virou o INATEL, o Instituto Nacional de Telecomunicações. Foi através de quê? Educação, conhecimento que mudou aquele território. Então, neste momento que o Vale faz essa reflexão, as pessoas estão ouvindo essas lives, é através do conhecimento. Não adianta o movimento individual do IFNMG sem a UFBJM. Não é momento de concorrência. Pensem, o conceito de APL é cooperação. Sentem Universidade Federal do Jequitinhonha-Mucuri. Sente o IFNMG. Caminhem junto, vão junto às empresas. Vão junto aos novos empreendimentos. Busquem projetos estruturantes. Busquem projetos robustos. Isso é fundamental. Não se deixe mover pelo canto da sereia. Isso é fundamental. O Vale esperou mais de 30 anos. Não é em uma semana, não é em 10 dias, não é um mês que vai mudar. Requer planejamento, requer estratégia. Então, este apelo aqui eu faço, que é uma da dimensão da live, que tem que deixar projetos estruturantes para o território. Quem inova, em última instância, é o território. Isso é muito claro. Então, eu vou fazer para a última parte, não tem mais perguntas. Vou fazer 1 minuto, por gentileza, cada um, para a consideração final, e nós encerramos. Tá ok? Vou começar com o professor Zé Leal, 1 minuto, depois o Eusevi, depois o Luiz Fernando, o Igor, e eu encerro. 1 minuto, por gentileza.
Eu pediria desculpa a todos aqui, eu acho que eu me excedi, eu não deveria ter sido tão enfático, deveria ser menos contundente, né? Mas, como disse, vou deixar essa parte de ser político para os nossos políticos, né? Então, nós estamos aqui, nós estamos afinados, sim, com o Instituto Federal do Norte de Minas, não existe competição, existe interação, nós estamos juntos, porque eles dependem da gente, nós dependemos deles. Então, esse trabalho com o professor Elzi foi um prazer muito incomensurável conhecê-lo, porque esse trabalho já é fruto do seu trabalho, né? Uma extensão do seu trabalho, né? Aí o senhor me deu uma luz, então eu vou pegar aqueles endereços, vou encaminhar esses endereços aí e a gente trabalhar juntos, né? Assim, nós estamos com o projeto de um museu itinerante, um museu de amostras gigantes. O mais difícil são as amostras que nós já temos. Agora, eu não consigo ficar colocando sempre os meus recursos para fazer uma ideia minha. Então, isso é uma ideia coletiva, isso é uma ideia que o Museu Itinerante, nós vamos rodar todos esses municípios do Vale, e quiçá do Brasil, e quiçá do mundo, com esse museu levando a interação, levando a ciência, levando a tecnologia, levando a informação, levando o estímulo às pessoas estudarem, o estímulo à pessoa sonharem vir para a universidade. Então, não adianta a gente ter universidade se nós não tivermos alunos. Então, esse museu, ele tenta assim, inflar, injetar o que eu chamo de um geovírus, né? Para que eles possam vir, sonhar em vir para a universidade. Então, eu pediria aí ao nosso deputado, aí, o nosso digníssimo deputado Igor Timo, uma emenda parlamentar, não precisa o suporte para as amostras, para a gente mostrar isso. Porque o que está faltando a gente já tem os projetos, nós mesmos vamos fazer, vamos comprar o material, como o prefeito aí falou, que faz com uma coisa que custa 1 milhão, eles fazem com 150, eu acredito, porque a burocracia ela é onerosa, ela é custosa, e assim a gente fazendo, assim, tem vários princípios envolvidos em se fazer, colocar os alunos para pensar, os alunos para ter uma responsabilidade social. Então, eu quero agradecer a todos a participação, por me darem voz, pedir desculpa, porque eu acho que eu passei um pouquinho no meu, assim, muito inflamado, né? Eu tenho que ser... mas eu não sou político, então eu posso me dar, porque eu não sou candidato a nada. E se me xingarem, por favor, pode xingar à vontade, nem vou ligar. Obrigado. Obrigado, Zé. Um grande abraço. Elzevir, por favor. Pelo convite que foi dado. Estão me ouvindo? Ouvimos. E aprendi bastante aí com os colegas da live, né? O Rossano, prefeito Luiz Fernando, o deputado Igor e o professor José Leal. E queria deixar essa mensagem, né, que realmente a abordagem do APL, da metodologia do APL, é uma abordagem efetiva para a estratégia de desenvolvimento da região do Vale do Jequitinhonha. Mas para que isso aconteça, é preciso que se tenha o estabelecimento de uma governança que una todos os agentes e atores que estão na região, né? O discurso de todos juntos somos fortes é importante, mas temos de levar para a prática. E para que isso ocorra na prática, eu acho que seria importante que todos se unissem em torno de um planejamento de longo prazo. Agora, de uma maneira participativa, né? Todos pudessem participar e envolvendo os territórios do Vale do Jequitinhonha. Sabemos que existem diferenças, existe também potencialidades diferentes, minerais. Então, esse planejamento de longo prazo tem de ser de 20 anos e tem de ser da sociedade, dos agentes,
para evitar que haja descontinuidade, né? Nós estamos desenvolvendo essa metodologia aqui com a PL de Cristalina, né? De processo prospectivo, participativo e territorial para 20 anos, a Cristalina 2040. Então, é importantíssimo da gente mudar essa cultura de só estar fazendo para amanhã, ou querendo trocar o pneu do carro andando, né? Teremos de construir o nosso futuro. Para a construção de futuro, é preciso planejar, e de longo prazo. Temos de saber que ações a gente tem de ser feitas, quais são as ações estratégicas, e se não houver a participação de todos os atores importantes, o planejamento é inócuo, fica vazio, fica na prateleira, né? Como a gente tem muitos planejamentos feitos por consultorias, escritórios, sem participação, sem a participação do território, e o que é que acontece? Só fica como uma peça para satisfazer os órgãos de auditoria e dos governos, né? Não se segue, né? Então, planejamento de longo... e para isso tem de se ter uma governança bem clara, participativa, sabendo os atores que possam participar, tendo consciência que é um projeto de longo prazo, né? E todos comprometidos com aquilo que for construído conjuntamente durante o planejamento. Então, era essa... Nós estamos, também agora queria dar uma informação, né? Nós estamos dentro do CT Mineral fazendo webinar uma vez por mês. A próxima vai ser no dia 21, sobre a importância da metodologia BIM para impulsionamento dos negócios digitais nos APLs de base mineral, né? Então, é através do canal do Sebrae Pernambuco. E também queremos destacar a importância de trazer o Ministério do Desenvolvimento Regional, da SUDENE e do BNB. O BNB está prospectando APLs ou atividades produtivas que poderiam ser retomadas depois da pós-pandemia, né? Então, é uma oportunidade aí de buscar. E também temos a SUDENE, que é o órgão executor do Planejamento Nacional de Desenvolvimento Regional na região aqui, né? No norte de Minas, né? Teríamos de ter também desse ator que é importante como fomentadora de desenvolvimento da região, né? E colocamos à disposição para ajudar no que for necessário e possível, né? Eu pediria ao professor Zé Leal que encaminhasse aí o projeto dele para a gente conhecer melhor e poder colaborar mais efetivamente. Muito obrigado. Obrigado, Zibi. Obrigado ao Luiz Fernando. 1 minuto, Luiz. Obrigado. Professor Rossandro, a todos os professores aí, queria agradecer pela oportunidade de participar dessa live com esse grupo seleto de profissionais, de políticos, o Igor, o deputado Diego também que participou, e dizer que estamos aí no enfrentamento, vamos seguir a luta, né, para que a gente consiga desenvolver o Vale do Jequitinhonha. Queria comentar aqui algumas situações que o deputado Igor Tino colocou, né, com relação a CNDs, né, diz que às vezes falta CNDs de alguns municípios. Aqui na nossa região, pelo menos no Alto Jequitinhonha, a gente não tem muito conhecimento disso não, viu, Igor? Se tiver sobrando emenda aí, pode mandar aqui para Itamarandibba ou para os municípios do Alto Jequitinhonha, que normalmente aqui a gente tem um acompanhamento próximo do consórcio, os projetos de engenharia são realizados também pelo consórcio, dentro dos padrões da Caixa Econômica, dos ministérios, da CETOP, Segov. Então, graças a Deus, a gente não tem histórico aqui de perder recursos, de perder emendas, né? Então, aqui no Alto Jequitinhonha, né, com certeza você pode contar com os nossos municípios. Também queria falar com relação ao Plano Municipal de Saneamento Básico. Aqui no Alto Jequitinhonha, o consórcio está fazendo o plano de 12 municípios, inclusive Itamarandibba está dentre eles, Itamarandibba, Felício dos Santos, etc. Está ficando um custo bem mais barato,
né, para os municípios, o Plano Municipal de Saneamento Básico. Tentamos fazer uma tratativa aí com a UFVJM, também não foi para frente, mas conseguimos contratar, né, particular, terceirizado, um serviço que ficou 60%, 70% mais barato, porque a gente está fazendo uma coisa mais regionalizada, então ficou mais barato para os nossos municípios. Queria dizer também, deputado, que o que aconteceu com relação aos prefeitos do Jequitinhonha, do Alto até o Baixo Jequitinhonha, foi um mero inconformismo com uma publicidade do senhor, né, que colocou que os municípios receberam recursos para enfrentamento ao coronavírus como se fossem recursos novos. Na verdade, são recursos para recomposição de receita e também dá a entender, né, inclusive temos um aqui, ó, de Setubim, que o prefeito até acabou de colocar no grupo, que é claro que não está escrito, mas dá a entender que foram recursos destinados pelo senhor aos municípios, né? E isso para o cidadão, né, de médio conhecimento, acredita que foi uma emenda parlamentar, e na verdade não foi, né? Foram recursos que foram destinados pelo governo federal, não é dinheiro novo, não é recurso novo, é recurso para recomposição de receita para todos os municípios do Brasil. Então foi um mero inconformismo dos prefeitos do Jequitinhonha, que manifestaram através da Unvale, né? E eu acho que essas arestas a gente tem que superar elas e a gente tem que agir com lealdade, né? Tanto os prefeitos quanto os deputados, e dizer realmente o que é verdade, né? Para a nossa população, para que a nossa população não fique mais uma vez enganada. Então, a gente até, enquanto prefeitos, pede desculpa se o senhor não entendeu dessa forma, né? Mas foi uma resignação com relação a essa publicidade que talvez deu uma dubiedade com relação a sua interpretação. Nós, prefeitos do Jequitinhonha, estamos numa safra muito boa de prefeitos honestos, guerreiros, trabalhadores. Pegamos o pior cenário para administrar os nossos municípios, 2017, né, com a crise que já estava instalada, 2018, 2019, com os problemas do governo do estado, com atraso de repasse do governador Pimentel, também começou com o governador Zema, até fazer um acordo, que foi muito homem também, de cumprir o seu acordo com a gente. 2020, quando a gente achava que poderia colocar os nossos planos em prática, vem essa pandemia, diminui a nossa receita, e esse dinheiro que está vindo é para recompor a receita dos municípios. Então, gostaria só de deixar isso claro, um pedido também dos colegas prefeitos aqui no grupo da Unvale, dizer que a Unvale, através do nosso presidente Leandro, todos os prefeitos da região, estão todos empenhados, né, para buscar aí a solução para a exploração da cadeia do lítio, para tentar agregar valor e conhecimento e arrecadação também para os nossos municípios do Jequitinhonha. O senhor recebeu aí o prefeito de Diamantina, alguns prefeitos do Alto Jequitinhonha, pleiteando que a fábrica do lítio fosse em Diamantina. Eu, apesar de ser do Alto Jequitinhonha, eu me sinto na obrigação de falar que eu não concordo muito com isso, acho que isso é do médio e baixo Jequitinhonha, é um produto deles, sabe? Diamantina é uma cidade que já tem uma riqueza ímpar, já tem um turismo, já tem a universidade como uma excelente fonte de renda e de profissionais, sabe? Então, eu acho que os investimentos no Jequitinhonha, eles têm que ser pulverizados. Nós temos um UFVJM que era para ter sido multicamp, e, no entanto, ficou concentrado em Diamantina e lá em Teófilo Otoni. Nós aqui, Capelinha, Itamarandiba, Araçuaí, Almenara, ficamos à mercê disso, uma promessa de um novo campus que não saiu do papel, né? Então, eu acho que os investimentos para desenvolver o Jequitinhonha, né, de cabo a rabo, digamos assim, né, tem que ser diversificados em todo o Vale do Jequitinhonha. É o meu posicionamento. Eu acho que eu tenho um posicionamento muito republicano enquanto prefeito de Itamarandiba, mas também amante de todo o Jequitinhonha. Eu não quero só para mim, não quero só para Diamantina. Eu acho que a gente tem que compartilhar as nossas virtudes, as nossas riquezas e o nosso progresso com todas as cidades do Vale do Jequitinhonha. Eu acho que é esse o meu posicionamento. Eu acho que a minha última manifestação, extrapolei agora os meus 1 minuto, mas agradeço enormemente a participação, estou sempre à disposição de vocês. Igor Timo, Itamarandiba também está aguardando a sua ajuda, a sua emenda parlamentar, viu, meu amigo? Grande abraço, boa noite a todos. Obrigado, Luiz. Igor, tenta ficar no minuto, por favor. Vamos lá, Igor. Você. Tá, só para fechar essa questão antes das minhas considerações finais. Então, realmente, pelo que eu percebo, Luiz, aí leve o recado a Unvale, né? Houve um mal-entendido, mas, infelizmente, aí eu peço até a ajuda dos professores para
capacitar os nossos prefeitos, porque está muito claro no encarte, que é um recurso de emenda federal, que a data é até o mês de junho, tá certo? Então, em momento nenhum eu trouxe para mim esse crédito. A minha ideia era justamente levar o conhecimento, e digo mais, tenho 2 tios que são prefeitos, as 2 cidades também receberam o informativo, como os outros 851 municípios, para completar os 53. Então, foram todos os municípios do estado de Minas Gerais. E só não fiz nos demais, porque realmente não teria... isso sai da minha esfera de atuação nesse momento. Mas, enfim, a ideia era justamente levar o conhecimento e acho importante. A população precisa saber, de fato, o que está chegando para as prefeituras, como um todo, né? De forma muito clara. Voltando para os nossos principais temas aqui, e digo mais, todos têm o meu contato, inclusive eu trabalhei arduamente para... Não só para deixar claro, eu fui um dos grandes idealizadores da questão da Unvale. Desde o projeto de pré-campanha, eu conversei com todos os prefeitos, estimulei a criação da Unvale, porque acho que o Vale só vai ser reconhecido como um todo. Se ele for trabalhar de forma segregada, nós vamos continuar tendo os problemas que estamos tendo hoje e eles continuarão aí ad eterno. Inclusive, o foco da nossa parceria de trabalho conjunto é justamente para superar essas arestas. Com relação à emenda para o trabalho aí junto ao museu, professor, faço aqui o meu compromisso. Acho que o senhor já deve ser do seu conhecimento, mas talvez eu seja um dos parlamentares que mais destinou recurso para o FVJM. Não é um mérito, é uma obrigação. Acho que as regiões mais carentes têm que ter um olhar mais fraterno. Então, como um legítimo representante do Vale de Jequitinhonha, sei das dificuldades da nossa região e, por isso, tenho um olhar mais fraterno e, inclusive, mobilizo a bancada com esse objetivo. Então, não é um mérito só meu, vários parlamentares, vendo essa iniciativa, também têm destinado muito recurso para o FVJM, o que eu fico muito feliz, porque não importa de onde vem, o importante é chegar onde precisa. E nós sabemos que a nossa região ela precisa realmente disso. E concordo muito bem também com o professor Eusevir Guerra, com os projetos de longo prazo. Eu acho que projetos consistentes e estruturais só darão certo se forem de longo prazo. Então, concordo plenamente, nós precisamos, de fato, traçar um plano de ação definindo todas as ações que nós teremos aí nesses 20 anos, que eu acredito que serão, sem sombra de dúvidas, o necessário para colocar o Vale do Jequitinhonha no lugar onde ele merece. Eu acompanhei a cidade de Uberlândia sair do 6º lugar no estado, ela ficava atrás de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Juiz de Fora e Montes Claros, e chegou a ocupar o 2º per capita do país em se tratando de interior. E isso aconteceu num prazo de 8 anos. Eu acompanhei pessoalmente esse desenvolvimento, foi justamente no período no qual eu estive prestando serviço na região do Triângulo e montando uma filial da empresa lá, e tive a oportunidade de trazer vários conterrâneos do Vale para nos auxiliar nesse empreendimento. A questão do envolvimento das entidades, como o MDE, o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, que tem dois braços fundamentais para a nossa região, dentre eles o principal, que é o DENOX, e a gente já tem conseguido alguns resultados junto a esse órgão. Conseguimos, inclusive, uma das maiores entregas da história do DENOX para a cidade de Senador Modestino. Então, nós estamos aqui, prefeito, sempre abertos às demandas, né? A gente senta, conversa com os prefeitos. Olha, Senador Modestino foi uma cidade que eu tive poucos votos, mas o prefeito está sempre acessível, sempre procurando, e a gente tem procurado estreitar cada vez mais os laços. A Sudene, o IDENE, que também são entidades que têm se colocado à disposição para atender a nossa região. E só para fechar aqui, professor, inclusive porque é um tema crucial o que o prefeito disse, eu acho importantíssimo mesmo. A ideia da UFVJM, quando foi desenvolvida lá atrás, era a ideia de levar o ensino ao aluno nas nossas regiões. Eu acredito que isso, de alguma forma, aconteceu, mas não como nós gostaríamos, tá certo? Então, nós temos unidades aí em Diamantina, Unai, Teoflotone, enfim, mas não temos ela pulverizada como nós gostaríamos que fosse.
Então, eu tenho discutido muito com o reitor sobre a possibilidade de nós implementarmos o conceito de EAD para alguns cursos da universidade, atingindo o principal objetivo, que é levar o ensino ao aluno. Porque se você tirar um aluno, por exemplo, fazendo uma matemática de padeiro aqui, de Couto Magalhães para Diamantina para estudar, você vai ter talvez um custo mais elevado do que se ele sair de Couto Magalhães e vir para Belo Horizonte. Porque você cria uma nova família. E muitas vezes Diamantina não vai oferecer todas as oportunidades que a capital oferece, principalmente na geração de emprego. Tá certo? Então, eu acredito que essa é uma alternativa que a gente precisa começar a discutir. Eu tenho ciência que há uma resistência, muitas vezes, por parte do corpo acadêmico, mas é uma alternativa que nós precisamos começar a traçar justamente em função dessa realidade no qual nós estamos vivendo atualmente. Então, acho que esse trabalho de levar para a nossa região uma internet de qualidade, né, ela poderia potencializar, inclusive, essa alternativa. E criando sempre, é claro, né, uma alternativa para que parte do ensino seja feito pessoalmente, né, nas unidades onde ela já se encontra. Então, eu acredito que os prefeitos encontrariam alternativas, por exemplo, os próprios ônibus que levam os alunos na zona rural, muitas vezes poderia ser usado para poder transportar os universitários nos finais de semana ou em datas que compreenderem sendo mais adequadas. Então, acho que a gente tem que discutir esse arranjo, tá certo? No mais, muito obrigado. Agradeço imensamente a todos aí a paciência, tá certo? E a oportunidade de ter aprendido com vocês aqui, para mim, foi enriquecedora. Grande abraço, prefeito, grande abraço, professores, e que Deus nos ilumine nessa missão. Para finalizar, Igor, eu acho que a gente depois poderia fazer esse debate numa próxima live, em outro momento, discutir com a universidade, debater com o corpo acadêmico, com a direção. Eu acho que esse debate é importante acontecer de forma democrática, de forma ampla, ouvindo a comunidade acadêmica. Eu acho que a voz da comunidade acadêmica é fundamental, ela deve ser ouvida. A voz docente, a voz discente e a voz do corpo técnico administrativo. Então, é muito importante esse debate amplamente democrático. E eu fecho aqui, tá, com uma figura de APL. O APL é um cacho de uva. Mas se não for na base da cooperação, vai ser um vazio de oportunidade. Fica só isso aqui. O que seria uma APL, fica isso. Boa noite, obrigado por todos e até uma próxima live, semana que vem, discutindo outro assunto. Boa noite, pessoal. Um abraço.